aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, vai entender mais sobre a análise do preço, vai compreender de uma forma mais lógica e racional o porquê dos movimentos do trading. Por que fazer uma compra, por que fazer uma venda, por que existem regiões melhores, umas melhores que as outras. Por exemplo, aqui ó, o gráfico chegou nessa região, eu já vejo ele trabalhando em várias regiões aqui, e para mim aqui é uma região de correção. Eu vejo um candle aqui que me mostra esse posicionamento do mercado, vejo um topo aqui no fundo, vejo tendência esticada e trabalhando de forma uniforme, fazendo movimentações de impulsão e retração, então correções na mesma tendência. Então com isso ele praticamente me dá um aval dizendo assim, olha Cadu, agora nesse momento eu vou encontrar barreiras ali para eu continuar o movimento e eu vou fazer correções. Então analisando e vendo o gráfico fazendo isso, ó, eu vejo ele fazendo correções. Deixa eu aproximar para você ver o desfecho do movimento. E aí a gente já computa uma entrada aqui perfeita, com análise perfeita. Tá lá, ó. Depois de um candle gigante como esse, eu vejo o gráfico fazendo o que aqui, ó? Olha que canal bonito. Gráfico fazendo canal. Quando eu olho lá no passado, eu vejo algo que me interessa em região. Dentro das regiões, eu já vi que ele fez o que? Ele rompeu essa região de demanda, aliás, né? Ele saiu da região de demanda e ele está tentando fazer o que? Romper essa região de oferta. Até agora ele não conseguiu, porque ele está brigando ali com o preço na movimentação. Porém, a qualquer momento ele pode romper essa região aí. E aí ele vai se movimentar bonito, como ele fez com esse candle aqui, tá? Então, você que é novo, que chegou aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Todos os dias aqui eu deixo super dicas rápidas que você pode aplicar todos os dias sendo um trader iniciante no mercado financeiro, aqui no mercado de opções binárias ou qualquer outro mercado. Dicas rápidas, que nem por exemplo, este candle aqui nesta região me dá um aval de resistência. Por quê? Eu deixo aqui ó, nos padrões de candle, nos 16 padrões de candle que eu aplico todos os dias, e deixo esse material para download. Você que não é do treinamento, você pode ter acesso a esse material também. Como? É só ir aí no canal do Telegram, que está no link da descrição ou no banner do canal. Ó, Treinamento Hunter, este é meu canal. Se você encontrar qualquer outro canal com meu nome, com minha imagem, não sou eu, tá? Este é o meu canal. Por incrível que pareça, gente, tem gente que está no treinamento, o link está lá dentro do treinamento e consegue entrar em canal errado, em canal falso. É inacreditável, mas acontece. Então, ó, Treinamento Hunter, este é o canal oficial, tá? Você vai ver mensagem fixada, vai clicar em mensagem fixada, ó, e vai fazer o download, tá? E aí você pode estudar esses 16 padrões. Ah, Cadu, eu quero fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver com os padrões, eu quero entender um negócio, é sobre aquisição, como que eu faço, tarará, tarará. Ó, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Cadu Rinaldi. Aí, aqui também você vê resultados dos alunos, caso você queira ver se eles aprendem de verdade. Você vê o link do treinamento, caso você queira saber valores ou como fazer aquisição. E aqui, ó, lembrando que existe 60% de desconto ainda. Esse preço vai mudar, tá? Então aproveite enquanto tá essa super promoção, que eu brinco com o pessoal, eu falo que é dinheiro de pão com manteiga, tá bom? Então aproveite a promoção. Bom, chegou o gráfico nessa região, movimentação, vi clareza, vi razão. Olha como que o gráfico está trabalhando, cheio de pavio, cheio de volatilidade. Por quê? Começo de mês, vindo de final de mês, início para término de semana, o gráfico vai ficar assim mesmo, tá? E você tem que ser bem técnico. O que seria uma pessoa bem técnica? É aquela pessoa que sabe, abriu em 5 segundos, né?
é aquela pessoa que sabe como escolher um bom gráfico para operar. Por exemplo, Audi JPY. Ó, preço chegando nessa região. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são os movimentos? Tem região aqui. Deixa eu aproximar aqui da região. E vejo novamente o gráfico aqui. Ou seja, ele pode fazer uma correção aqui? Ele pode. Mas eu tenho que trabalhar com o desfecho do movimento. Ó, veio buscar um pouco mais abaixo. Agora aqui eu vou entrar, tá? Porque ele fechou o corpo bem aqui no pavio, ó, bem no pavio. Quando eu olho lá para trás, deixa eu dar uma olhada. Na região. Eu creio que ele não tenha força para vir buscar de uma vez aqui o movimento. Então, o que eu espero? Eu espero que, por ele ter dificuldade de fazer uma tendência, de romper essa região, porque a tendência ali ela está normal, numa região normal de movimento. Então eu acredito que ela segure ali naquela região. Agora, se ela vier romper, ela vai vir buscar esse fundão aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha aqui. Deixa eu ver se aqui seria o melhor local. Ó, se ela romper, ó, ela veio até tocou na linha que eu marquei aqui e está subindo. Exatamente, porque essa tendência aqui não mostra uma força de continuidade. Então, quando você vem para o treinamento, por exemplo, você aprende a analisar tudo isso. Ó. Tá lá, entrada perfeita. Você consegue entender essas movimentações no gráfico de forma clara, lógica, entendendo o que o gráfico está fazendo, compreendendo o que o gráfico está fazendo. Quando você sabe o que o gráfico está fazendo, o que acontece com você? Você começa a ter uma aplicabilidade técnica. Aplicabilidade técnica, gente, é quando você sabe o que você faz. É a mesma coisa, por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho no muro aqui em casa. Aí, poxa, eu não sou um profissional da construção civil. Eu tenho que chamar o quê? Um mestre de obras. Ele vai olhar para mim, aí eu vou falar assim para ele, olha, eu queria fazer isso. Ele vai olhar para mim e falar assim, ah, doutor, não dá para fazer isso não, por causa disso, mas você pode fazer isso. Por quê? E eu tenho que acolher o que ele fala. Por quê? Porque ele é um técnico no que ele está fazendo. É ele que tem conhecimento o que seria melhor a ser feito. Então, no gráfico, é assim que a gente progride, é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Por isso que quando vai chegando no final do mês, início de mês, tem muita gente que apanha no mercado, entrega todo o seu capital para as corretoras, é trade desastroso um atrás do outro. Por quê? Porque tem isso aqui como se ele tivesse do mesmo jeito lá num trabalho que ele é obrigado a fazer suas entradas, que ele é obrigado a operar. Não, você vai operar quando tiver oportunidade. Como agora, ó, essa compra que eu fiz, o que você achou? Foi uma bela compra? Talvez você, a hora que viu fazendo essa compra, ficou olhando e falando assim, nossa, vai romper, vai lá no chão, no pé do Cadu, esse movimento. E o que aconteceu? Dá uma olhada. Aí você fala assim para mim, Cadu, como é que você entrou com convicção e sabendo que ele poderia fazer esse movimento? Através da análise do gráfico. A análise gráfica nos dá várias ferramentas para entender o movimento do gráfico. Entender o que o gráfico está fazendo. EURUSD, ó, eu fiz aquela entrada aqui, naquela correção, ó, e o gráfico continuou segurando. AUD JPY, ó, fiz essa compra, o gráfico continuou se movimentando. Novamente, ó, vou abrir um outro gráfico. Será que no AUD JPY ele segura nessa mesma região? Será? É que eu vejo aqui, ó, eu vejo região aqui, vejo região aqui e vejo região aqui. Aqui seria melhor ainda, ó, aqui mais acima. Mas ele pode segurar aqui nessa região? Ele pode trabalhar aqui nesse topo aqui? Ele pode. Percebeu a volatilidade que está aqui na região? Como ele está chacoalhando o candle ali? Eu não gosto disso, de fazer entradas quando ele está assim. Mas vamos correr um risco? Vamos correr o risco, né? Estou positivo na operação. Aí eu falo para você assim, por que correr o risco? Porque quando eu chego aqui, ó, eu vejo uma região. Olha lá, ele rompendo e indo buscar lá em cima. Eu não falei para você que a melhor região era essa aqui de cima? Essa era a melhor região?
ele está indo onde? Na melhor região, está indo lá buscar. Inclusive eu vou entrar com 2 taxas aqui já. Porque agora ele não vai ter força para ir lá em cima buscar. Então daqui eu acredito, como ele está deixando esse monte de pavio, que ele vai fazer o que? Um recolhimento e vai acabar fechando aqui, ó, deixando um candle gigante, um pavio gigante, como esses pavios aqui que você está vendo no passado. Ó, ele veio, rompeu aqui, tá indo buscar ali, deixa eu ver, é isso aí mesmo. Então agora ele vai derreter, deixar um pavio. Se ele pegar essas 2 taxas aqui, eu já fico feliz, eu já saio positivo. Tá lá, ó, quase que ele pegou as 2 taxas. Ótimo, perfeito. Olha o que eu acabei de falar para você sobre correr o risco. Você viu como que a vela estava se movimentando? Você entendeu o que é uma movimentação de fim de mês e começo de mês? Você compreendeu o que é o risco no gráfico? Você viu correndo risco. Você viu que eu fiz o trabalho aqui nesse setor, ó, nessa resistência, um bom local de correção. Você viu o gráfico mostrando oportunidade. A hora que eu fiz a entrada, você viu como o candle estava trabalhando? O candle estava trabalhando assim, ó. Isso é volatilidade. Quando ele está fazendo esses movimentos, não entre no gráfico. Eu entrei. Eu entrei. Por quê? Eu não tenho muito tempo para ficar aqui gravando, trazendo conhecimento para vocês. Então, o tempo que eu tenho disposto, eu procuro até fazer entradas mais arriscadas. Aí ele veio o quê? Rompeu essa região. Ele rompeu essa região aqui, ele veio novamente nessa região. Por quê? Ele não vai ter muita força para ir buscar de uma vez essa outra região. Então o que eu fiz? Eu entrei com 2 taxas aqui para fazer o quê? Para fazer um contra-trade. Eu chamo de contra-trade, porque eu entendo se ele faz um rompimento numa região, onde ele pode ir. Então, em binárias, como a gente tem essa possibilidade de operar em pequenos pips, a gente pode fazer o quê? Esse contra-trade. Isso, claro, não aconselho para todas as pessoas, principalmente quem é iniciante. O iniciante, ele vai procurar segurança no gráfico. Então, por exemplo, ó, euro, AUD de novo chegando nessa região. Olha novamente o USD, JPY chegando nessa região. Quando eu olho lá para trás, eu vejo muito empecilho, esquece esse gráfico, vamos procurar segurança. Como se eu fosse um trader iniciante. Um trader iniciante que está começando agora no mercado. Eu vou procurar o que? Segurança na entrada. Essa é uma boa região para fazer uma correção? É uma boa região. Vamos ver como termina o candle ali, como o candle finaliza. Ó, eu vejo aqui o corpo dessa região aqui. Abaixo, o que eu vejo aqui? Não vejo mais nada ali, né? Deixa eu ver ali, outra região. A minha ideia é entender se ele pode fazer só uma pequena correção aqui. Depende do candle que fechar ali. Eu tenho que ver qual candle vai fechar aqui. Por quê, Cadu? Porque o candle faz parte da execução do que eu posso fazer no trade. Aqui, ó, eu vejo um empecilho, por isso que eu preciso ver o que ele... Ah, rompeu. Ah, agora eu já não entro, tá? Você viu o que é volatilidade? Você viu como ele fechou no último segundo com tudo? É isso que você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque agora o movimento aqui, esse movimento ele já pode vir até essa região, ele já pode vir até essa região. Então, toma cuidado. Vamos analisar um outro gráfico. EURO-GBP. EURO-GBP... Gráfico fazendo uma movimentação de alta, né? Gráfico buscando regiões mais altas, ó, já fez 1, 2, 3 topos aqui, 1, 2 fundos aqui embaixo, buscando regiões. Vamos ver se ele vai dar uma oportunidade para nós aqui, para segmento do mercado. Lembrando, né? Final do mês, começo de mês, como agora, você tem que ficar muito esperto nos gráficos. Preste muita atenção no que o gráfico está fazendo. Aqui eu já não poderia pensar numa compra, mas ele está muito próximo à resistência. Não, vamos sair do EURO-GBP. EURO-JPY. EURO-JPY, ele está fazendo um movimento. Foi o que nós analisamos agora há pouco, né? Foi.
Ele está fazendo um movimento interessante aqui, ó. Ó, veio aqui, chegou nessa região. Ah, ele já está descendo já. Ele já está fazendo a sua descida tradicional. Vamos aguardar só o fechamento desse candle aqui, ó. A forma como ele fechar ali, eu faço a minha entrada. Ele está fazendo um movimento de queda, está buscando o fundo. Então eu só preciso que ele feche positivo ali, naquela região de topo. Fechou positivo na região de topo, eu vou fazer o meu trade. Pronto. Agora eu não quero que entre a volatilidade, tá? A volatilidade tem que ser para baixo. E não pode ir para cima agora. Né? Se eu fiz uma venda, a volatilidade é para baixo. Então, por quê? Porque para mim essa tendência já foi buscar o que tinha que buscar. Então, se ela já foi buscar o que ela tinha que buscar, ela vai fazer o quê? Correções após uma reversão. Então, se para mim ela está descendo, ela está fazendo um movimento de queda, eu posso corrigir pensando no movimento de queda naquela região. Então é isso que eu estou aguardando. Agora, gente, fim de mês, começo de mês, cuidado. Você tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento, tem que aguardar. Você viu que eu passei por esse gráfico, eu quase entrei, depois voltei nele, depois tentei entrar nele de novo, fiquei analisando, observei, ó, de novo ele vai fechar, vou tomar um loss. Bem no último segundo, ó, agora eu entro de novo, então agora ele cai. Agora eu entro com juros e correções monetárias. Tome cuidado no gráfico. Infelizmente eu até fechei o gráfico que eu tomei o loss, né? E você viu o loss que eu tomei. Foi por um fio de cabelo. Eu queria terminar aqui sem tomar um loss, mas tá bom, né? Pelo menos vou corrigir com juros e correções monetárias. Então o movimento, olha que interessante, o movimento eu fiz de forma correta, porque eu entendi o movimento. Só que por um candle, que ele fez uma movimentação por causa dessa bendita volatilidade que o gráfico está trabalhando dessa forma, eu acabei tomando um loss. Mas tudo bem, eu vou lá e corrijo com juros e correções monetárias e acabo fazendo um 5-1, né? Eu queria ter feito 4-0, mas eu vou acabar fazendo um 5-1, sem problema. Só que eu corri o risco ali, na volatilidade, na entrada, entendi o que o gráfico fez e depois eu fui lá e continuei o movimento do gráfico. Então dá uma olhada, ó. Eu tomei aquele primeiro loss que eu fechei muito rápido, aqui, ó. E o que que eu fiz? Eu fiz uma venda. Aí você fala assim para mim, Cadu, você fez uma venda e o candle terminou de baixa. E por que você tomou loss? Porque na entrada que eu fiz e no fechamento, ele ainda acabou fazendo um fechamento abaixo da onde eu fiz a minha entrada. Então ele precisava ter rompido aonde eu entrei na minha entrada. Pena que eu fechei rápido demais, né, pra gente analisar. Mas eu entendi o quê? Eu entendi que a tendência já está fazendo um movimento de descida. E aí o que eu fiz? Eu entrei com juros e correções monetárias, né? Corrigi uma falha de entrada? Não, não foi uma falha de entrada. Quem que me tirou no mercado ali para tomar aquele loss? Foi essa bendita volatilidade. Por quê? Ó? Porque o trade foi correto. Olha aqui, a venda. Eu fiz a venda aqui. Só que pela abertura e fechamento do candle, por um pip, eu acabei perdendo a operação. Mas entendendo a movimentação, continuei a venda e aí corrigi com juros e correções monetárias. Então, essa entrada aqui em EURJPY, fazendo, né, um 2-1 ali, AUD-JPY, 3-1, AUD-JPY de novo, 4-1 e EURUSD 5-1. E sabe o que você tem que ter entendimento quando você vai operar? Principalmente se você não tem muito conhecimento técnico e quando está assim justamente no final do mês, para o começo do mês, ó, faça essas dicas rápidas. Deixa eu fazer um quadro negro aqui. Faz tempo que eu não faço um quadro negro, né? Para irritar aqueles que odeiam o quadro negro. Tem muita gente que não gosta do quadro negro. Fala que o Cadu fala demais, que o Cadu enrola, que o Cadu não sei o que. Olha, eu ouço de tudo, sabia? Eu ouço de tudo. Mas eu não tô nem aí. Quem quer aprender, tá aqui comigo. Faça essas 3 coisas rápidas.
rápidas, todos os dias em binárias. Por que eu gosto de escrever assim, gente? Para você printar a tela e você estudar isso. Então, essas 3 dicas, faça essas 3 dicas rápidas, todos os dias em binárias. Essas 3 dicas é para você que é um trade iniciante, para você que está procurando ter conhecimento no gráfico. Faça essas 3 dicas, você que está começando no mercado financeiro. Essas 3 dicas do mercado financeiro. 3 dicas para quem está fazendo trade iniciante ou é um trader iniciante. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que se pega, principalmente quando é iniciante, ele tem alguns... tem um lado bom e o lado ruim, eu costumo dizer. Tem o lado do medo, inclusive quem deu essa ideia aqui para a gente trazer algo na aula sobre isso foi o nosso aluno José. Ele falou, Cadu, você poderia falar um pouco sobre isso. Então, tô aqui, José, ó, atendendo ao seu pedido. Vou falar um pouco sobre isso. Né? Inclusive você que é aluno aí, eu aceito dicas, tá? Sobre assuntos a serem trabalhados. Você pode deixar aqui no YouTube, pode mandar para mim no WhatsApp, você que é meu aluno, que tem contato comigo no Instagram, para a gente trabalhar aqui também no YouTube. Então, pensa comigo. Por que chega no fim do mês, para começo do mês, parece que é um desastre? Você parece que começa a errar, começa a perder, parece que você nunca aprendeu nada na vida. Parece que você nunca fez um curso, parece que você nunca assistiu uma aula, parece que algo dá errado contigo. Mas por quê? Porque você talvez tenha o quê? Você tem medo de errar. Ó, guarda essas dicas no coração. Faça essas 3 dicas rápidas todos os dias binários que você vai ver como vai mudar. Talvez você tenha medo de errar. Você tem medo de errar o trade. Você viu que eu fiz uma entrada ali no trade, eu tomei aquele loss, eu errei a minha análise? Não, eu não errei minha análise. Mas eu tomei um loss. Mas você não tem que ter medo de errar. Porque se você está estudando, se você aprendeu, você não tem que ter medo de errar. Qual é a solução de quem tem medo de errar? Você não precisa ser perfeito para ser rentável. Não significa perfeição, não tem a ver com rentabilidade. Não é, eu vou até baixar aqui para caber. Não, ó que bonito, isso aqui depois você pode printar e gravar aí na tela do seu computador. Não é preciso ser perfeito. Olha que quadro bonito, hein? Para ser rentável. Você viu que eu fiz ali um 5-1. Eu fui perfeito nas minhas análises? Eu fui perfeito. Sim, porque as análises foram perfeitas. Mas eu tomei um loss? Tomei. Mesmo assim eu fui rentável? Sim, mesmo assim eu fui rentável. A consistência ou ter conhecimento e saber o que faz não significa que você não vai ter um erro. Porque esse erro, às vezes, nem está ligado a você. Se você der uma entrada e der uma queda uma instabilidade na sua internet. Eu conheço pessoas que às vezes vai dar um clique no mouse, dá 2, 3 ao mesmo tempo, o mouse trava. Aí você entra, dá uma volatilidade que nem eu fiz, aconteceu. Ou seja, as imperfeições existem. E não é porque acontece imperfeição que você não é rentável. Então você tem que tirar essa questão do medo de errar. O medo de errar. Você não pode ter medo. Essas coisas travam você, sabia? Por isso que eu estou falando isso. Você não pode ter medo do prejuízo. Deixa eu ver se vai caber. Medo do prejuízo. Você não pode ter medo do prejuízo. Como assim, Cadu? O errar está ligado ao prejuízo. Ou seja, quando você vai operar, ou o dinheiro que você vai começar a operar, você tem que dar o luxo daquele dinheiro você poder perder. É um dinheiro que você pode perder. Por quê? Você está começando. Você está entendendo o gráfico. Você não vai pegar a aposentadoria da sua vida e vai colocar numa corretora para trabalhar. Não é assim. Isso tem a ver com o quê? Gerenciamento. Tudo isso que eu estou falando, ó, faça essas
3 dicas rápidas todos os dias que você vai em binários, que você vai ver como vai mudar a sua mentalidade de trader. Por exemplo, eu sempre falo para o pessoal, o que eu trabalho no dia na plataforma? Com o meu stop do dia. Eu não deixo dinheiro lá na corretora. Trabalho com o meu stop. O dinheiro que eu posso perder no dia. Porque se não dá um momento de fúria, você sai apertando o botão por falta de conhecimento técnico e você vai lá e se quebra todo. Principalmente agora, fim de mês, com início de mês. Você entendeu? E tem muita gente que acontece o seguinte também. Quando você chega diante dos gráficos, por que você trava? Porque você tem medo do... Eu vou até baixar a linha aqui para caber agora. Do desconhecido. Tem gente que tem medo do desconhecido. Como que você muda isso? Ampliando seu conhecimento. Não coube ali, né? Ampliando o seu conhecimento. Ah, Cadu, eu não vou para frente porque eu preciso aprender. Poxa, se eu entro no gráfico, eu tomo tinta toda hora no gráfico, eu apanho, eu não consigo entender o que está acontecendo. Por que você vai continuar apertando o botão, entregando dinheiro para a corretora e perdendo dinheiro? Você só tem medo do desconhecido porque você ainda não o conhece. Medo do desconhecido significa falta de conhecimento. Quando você amplia seu conhecimento, você perde todos esses medos aqui no passado. Eu tenho um aluno, né? Ele falava para mim assim, eu tenho conhecimento, só que é o meu psicológico. E eu falava para ele assim, olha, não é seu psicológico. Você não conhece análise gráfica. Não, eu conheço sim, eu já fiz uns 2 cursos, já estudei. Eu falava para ele, você não conhece análise gráfica. Hoje, sabe o que ele fala para mim? Ele fala para mim, Cadu, eu entendi essa questão do psicológico. Na verdade, eu não tinha conhecimento técnico. Aí eu errava, achava que era o meu psicológico, mas não, eu não tinha conhecimento de análise gráfica. E aí você transfere esse medo do desconhecido para a questão psicológica. E aí você começa a tomar tinta, perder diante dos gráficos e você coloca a culpa em quem? No psicológico. Mas na verdade você não tem conhecimento. Enquanto você não adquirir o conhecimento, você nunca vai perder o medo de errar. Enquanto não tiver conhecimento, você vai continuar com medo de errar. Você vai continuar com medo do prejuízo. Você vai continuar com medo do desconhecido. E todas as vezes que você entra no gráfico, por isso que eu falo para você, faça essas 3 dicas rápidas todos os dias em opções binárias quando você for operar. Você não é preciso ser perfeito para ser rentável. Trabalhe com o dinheiro que você pode perder, ou seja, gerenciamento, principalmente final do mês para começo de mês. E amplie seu conhecimento. Se errou, você vai estudar o seu erro para corrigir. Você vai procurar solução para o seu erro para corrigir. É assim que você adquire consistência. É assim que você adquire conhecimento durante os trades. E aí você vai crescendo conhecimento, como o Cadu acabou de fazer aqui. Mesmo fazendo uma entrada, mesmo tomando aquele loss por causa da volatilidade, sair altamente lucrativo. E é isso que os alunos aprendem. Opa, aqui a minha colinha não é aqui. É isso que os alunos aprendem. Olha, por exemplo, esse testemunho aqui do Jefferson. Lembra que eu falei de um aluno novo, Jefferson, que entrou, que era motoboy? Olha o que ele mandou hoje, ó. Professor, estou muito feliz, estou trabalhando em casa, só nas operações. Como eu disse para o senhor, eu sou motoboy, né? Já estou 1 semana tirando dinheiro do mercado, estou tirando mais do que trabalhando como motoboy. Parece que estou em um sonho. Caraca, é difícil achar uma pessoa como o senhor passando todo o conhecimento. E detalhe, não é qualquer conhecimento, é um conhecimento que vale ouro. O senhor ensina de verdade. Isso aqui é o Jefferson, aluno novo. O que aconteceu? Ele nem está fazendo os trabalhos dele de motoboy, porque não está precisando. Olha lá o que ele fez ontem. Ó. Ele mandou para mim ontem, ó, meta batida. Mestre, 665 para o bolso. Por hoje tá bom, né? Quantas corridas de moto de motoboy ele precisaria para fazer esse dinheiro? E outra, de moto correndo um risco para a rua aí, né? Um risco de um acidente, um risco de algo pior. Tá lá, ó, no conforto do lar dele, trabalhando, ganhando dinheiro.
O Jefferson entrou agora, nesse mês. Entrou agora, nesse mês, está estudando com a gente. E por que o aluno consegue fazer isso aí? Porque ele tira os seus medos diante dos seus olhos. As escamas caem e ele aprende como operar um gráfico. Ele aprende como aplicar o seu conhecimento. Essa aqui, ó, é a Edenilza. Edenilza, ela mora lá na Austrália. Para você ver que o conhecimento não tem fronteiras. Ela opera numa corretora que eu já falei para vocês. Existem inúmeras corretoras. É uma corretora muito legal. Esses dias eu estava conversando com ela, a gente conversou bastante, ela contou a história dela, ela só quebrou a cabeça, tadinha, com um povo aí que ensinou de errado. Aí ela me conheceu. E dá uma olhada, ó o testemunho dela. Olha aí, Cadu, pela primeira vez estou tirando lucro do mercado. 3 semanas seguidas. Ela nunca tinha feito isso na vida dela. E ela já tinha estudado, tinha entrado em plataformas de sinais, um monte de coisa. Ela me contou já o que aconteceu com ela. Ó, olha o que ela fala aqui, ó. Ela entrou, esses dias também, aluna nova. Esses dias que eu digo, há 2 meses, por aí acho. Ó, estou tirando lucro do mercado, 3 semanas seguidas. Antes eu só depositava. Muito obrigado pelo seu treinamento. Hoje eu fiz 5-0. Agora só acompanho você e assisto os seus vídeos. Antes saía assistindo tudo no YouTube, só me confundia. Tá vendo? Ó? É isso que é você compreender o que é conhecimento técnico. Tem gente que fica assistindo de tudo por aí, de gente que não tem o que ensinar, não sabe ensinar, e sabe o que vai acontecer? Você só vai criar mais medo em você mesmo e você vai só se prejudicar. Esse aqui é o Vinícius, ó, aluno novo, também entrou no mês agora aí, um mês. Bom dia, professor Cadu. Sabendo que o mercado fica com muita volatilidade nessa última semana do mês e na primeira também, achei melhor ir com mão baixa, estudando a grafia do gráfico. E tá lá, 8-3. Precisa ser perfeito para ser rentável? Não. Olha aí o que eu estou falando do medo. Trabalhe só com o seu stop dentro do gerenciamento. Tendo conhecimento, ampliando seu conhecimento, você vai aprender a lidar com o desconhecido. Tem gente no trade que é igual criança. Criança, ela não entra no quarto escuro. Por quê? Porque ela acha que vai ter um palhaço lá do demônio para pegar ela, né? Assim, criança não tem medo disso. Aí você cresce, você é adulto e você descobre que isso não tem nada a ver. No trade é a mesma coisa. Você só tem medo porque você não conhece. Quando você conhece, você amplia o seu conhecimento, você domina e você controla esse fator medo. E aí os resultados vêm. Esse aqui é aluno novo, ó. Aluno novo. É o Alisson. Olha o que ele mandou para mim. Só no módulo 3 e 4, estou há mais de 1 ano estudando. Olha só, o nosso treinamento hoje está com 18 módulos. Ele diz que só no módulo 3 e 4, que ele estudou, ele só chegou até aí, ele falou assim, ó, eu estou há mais de 1 ano estudando e não tinha visto nada igual, cara. Que loucura. Muito massa. Feliz demais pela aquisição e conhecimento. Ou seja, ele já está me mandando um monte de resultado positivo. Ele está mais de 1 ano estudando e ele falou que só nesses 3-4 módulos que ele estudou, ele nunca tinha visto isso na vida. Aí eu falo para você que a pessoa chega até mim e nunca conheceu o que é análise gráfica. Tem gente que fala assim, o Cadu está falando demais. Não, não estou falando demais, gente. Vocês aprenderam a consumir porcaria, sabe? Porcaria na internet. Porcaria de gente que instrui de forma errada. E quando você se depara com conhecimento de verdade, parece que as escamas dos olhos caem e a liberdade mental é feita em você. É uma liberdade mental isso, sabia? É um desbloqueio mental. Olha aqui, ó, aluno novo. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, me perdoe, tá? Me perdoe. Porque é aluno novo, começou esses dias, ó. Bom dia, professor. Depois da nossa última conversa, eu procurei entender minha dificuldade e melhorei bastante minha análise. Realmente, quando se entende o que é analisar o gráfico, analisar a movimentação do preço, a coisa muda. Meta batida em menos de 20 minutos antes de trabalhar. Dá uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 seguidas. Essa conversa que eu tive com ele, eu tenho com todos os alunos que me procuram ajuda. Isso é suporte, você ajustar aquilo que ele está fazendo de errado. Porque tudo que você precisa aprender está no treinamento. Aí precisa de dedicação. Conforme você vai avançando e vai estudando, vai derrubando esse medo do desconhecido, você vai se aprimorando.
Quando você tem alguma dificuldade em alguma coisa, um ajuste rápido comigo, uma conversa rápida comigo, você pode mudar tudo, mudar tudo. E aí você entende sua falha e começa a corrigir e começa a progredir. Então, faça essas 3 dicas rápidas todos os dias em binárias. Entenda que você não precisa ser perfeito para ser rentável. Entenda que você tem que trabalhar com gerenciamento e manter apenas o capital que você pode perder. E tenha conhecimento, busque observar o gráfico, busque racionalizar, busque trabalhar com a mente racional e não com um oba-oba psicológico. Aí você é capaz de entrar no gráfico e fazer lucros todos os dias. Mas isso precisa de um empenho pessoal seu. Conhecimento, uma mentalidade blindada de trader, né? Uma mentalidade que sabe o que está fazendo e se manter dentro do gerenciamento. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque nós estamos aí nesse entrave. Foi fim do mês, agora começo de mês. E eu sei que muita gente às vezes fica frustrada, porque é um período do mercado que as ondas chacoalham mesmo. E se você não tiver conhecimento técnico, você se frustra. Mas não é porque você não sabe, é porque você tem que colocar esses medos de lado. Você tem que desbloquear isso na sua mente. O dia que você desbloquear isso e fazer, né? Faça essas 3 coisas rápidas todos os dias quando você estiver operando. Coloque isso na sua cabeça, que você vai ver que as coisas vão mudar e vão mudar muito, tá bom? Se você tiver interesse de acelerar o seu conhecimento e aprender aí em pouco tempo, que nem o Jefferson aí, ó, estou mostrando o resultado dos alunos para você. Ao invés de você ficar patinando aí meses, anos, você viu aí o aluno falando que em um ano patinando e não sabia nada. Então, se tem interesse, aproveite, o treinamento ainda está com essa super promoção, porque logo o preço vai mudar, tá? Aproveita, vem estudar com a gente. E também durante todos os dias eu trago vídeos aqui no YouTube para você, de forma gratuita, trazendo este conhecimento, essas dicas para soluções que você pode aplicar no seu dia a dia como um trader iniciante, fazendo seus trades iniciantes, tá bom? Então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!